Eu sou de Nelson Serrão, professor de língua portuguesa da rede estadual e atualmente estou diretor da Escola Gaudêncio Ramos. Eu começo falando sobre a minha formação porque tem tudo a ver com a convivência com o Ramon. Se eu sou hoje professor, se eu tenho a formação que eu tenho, foi devido à convivência com o Ramon, com o convívio desde 1983 com ele. E quem conviveu com o Ramon, quem não chegou com alguma graduação, saiu com graduação desse convívio com o Ramon. Então, o Ramon foi fundamentalmente uma pessoa, porque ele se preocupava, antes de tudo, antes do trabalho, do seu trabalho, da montagem de qualquer trabalho, mas ele se preocupava com o indivíduo. Então, ele sempre teve essa preocupação, sempre orientou os seus atores, quem participava das oficinas, a ter uma formação. O Ramon Stergman sempre dizia que o ator precisava ter cultura, precisava ter conhecimento, e principalmente o ator amador. Então, se ele galgava ser um ator profissional, ele teria que ter, antes de tudo, uma formação. Nós sabíamos que fazer teatro em Belém no Pará, sempre foi uma dificuldade, e ele era consciente disso, passava essas informações para todos nós, e isso serviu para um agradecimento de cada um que passou por lá. Pessoalmente, o legado que Ramon Stergman deixa para mim é a formação que eu tenho hoje, porque no convívio na casa do Ramon, nas montagens ou não, sempre se falou de cultura. Nós nunca falamos da vida alheia na casa do Ramon. Então só falávamos de cultura, do que era produzido no Pará, na efervescência do teatro paraense dos anos, na década de 1980 e 1990, havia grandes produções, havia essa efervescência teatral, e nós éramos convidados pelo Ramon a assistir a essas peças. Íamos muito ao Valdemar Henrique, que era o grande centro das produções teatrais paraenses, e nós íamos lá para assistir, para fazer as críticas, para aprender com aquele trabalho que estava sendo feito. Então, ele deixa esse legado para mim, pessoal. Conheci o Ramon em 1983, eu morava em Marituba, fazia parte do grupo de teatro Raízes, estava iniciando a participação, conhecemos o Ramon, ele fez um intercâmbio com o grupo Raízes, e além do grupo Maromba, ele tinha o grupo Apuí, era um outro grupo, que o Ramon gostava tanto de produção, enquanto o Maromba estava numa produção, o Apuí estava em outra. Houve um intercâmbio entre o grupo Raízes e o grupo Maromba, e fizemos umas oficinas com o Ramon, e dessa oficina ele selecionou alguns atores, nós montamos a Povo de Arribação em 1984. Foi a primeira peça que eu participei do grupo Apuí Maromba, né? Então ele não fazia essa distinção. Em 1985 participei da peça A Nana, que foi um grande sucesso. Era uma peça ambientada na Vila da Barca, uma peça interessante, e essa peça ela faz parte do acervo do Museu da UFPA, coordenada pela professora Beni. Então toda a obra do Ramon, o texto físico, eu doei. Eu fiquei sob a responsabilidade de toda a obra do Ramon, está toda registrada em 3 volumes no projeto da Dramaturgia da Amazônia, coordenado pela professora Beni do Museu da UFPA. Então a obra está toda registrada, e o texto físico, os textos originais foram doados para o Centur. Ele ficou registrado como ele sempre quis. Esse projeto é interessante porque não deixa a obra morrer, porque o Ramon tinha essa grande preocupação. Ele não queria que essa obra morresse. A obra dele está registrada. Ele tinha esse grande medo que a obra dele se perdesse. E este projeto, não deixar a obra do Ramon morrer, é fantástico, porque é o que ele sempre desejava, é o que ele sempre pedia. Então, o que coube a mim, enquanto responsável por essa obra física do Ramon, eu fiz a minha parte, está registrada, se perpetua a obra dele no registro que ele gostaria de ter. Então, o Ramon não foi só dramaturgo,
Ele também era um grande poeta, tá? Contista, letrista também. Ele teve uma passagem, ele tinha várias letras, uma história no carnaval paraense, registrada. Tinha várias composições carnavalescas também. Dentro desse convívio, aí, em 1985, pós-Nana, eu não fiz mais nenhum trabalho com o Ramon, mas fiquei sempre nos bastidores com ele. Um buraco do quintal foi assistente de direção, e dentro da minha formação enquanto professor formado em letras, eu sempre dava algumas orientações para o Ramon, fazia algumas revisões e ajudava em algumas oficinas na parte interpretativa com alguns atores que passavam por lá. O Ramon, lá na Cidade Nova, ele ensaiava numa sala bem pequena. Quem passou por lá e quem via os espetáculos do Ramon, quem participou dos ensaios não acreditava que aquela produção ela tinha iniciado numa saleta, poucos metros quadrados, e que a gente ensaiava por etapa, mas no final estava aquele grande espetáculo nos palcos paraenses. Então quem passou por lá tem essa lembrança fantástica de como surgiam essas obras do Ramon numa sala pequena que era a casa dele. Também agradeço a idealização desse projeto, porque falar do Ramon, a gente vai falar por muito tempo, por toda a obra que ele deixou. Quem fala do Ramon, a gente acaba falando praticamente as mesmas coisas. Por quê? Porque o Ramon ele era símbolo de cultura. O Ramon sempre falava em cultura, e tudo que eu adquiri em termos de cultura, eu agradeço ao Ramon Sterckmann, e a formação que eu tenho hoje, como eu já falei, tudo é legado deixado por Ramon Sterckmann. Muito obrigado.